a Deus, aleluia. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como disse Paulo, que diremos pois a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo poupou seu próprio filho, como nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus que o justifica. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, fome, espada, perigo. Nada pode nos separar do amor de Deus, porque está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quero agradecer a Deus pela vida do irmão Márcio, que me fez o convite para estar aqui nesta noite. O pastor que deu a confiabilidade também de estar ministrando aqui a palavra. E eu já pude sentir que eu não vou ter nenhuma dificuldade de pregar nesta noite, porque o Espírito Santo está. Aleluia a Deus! Glória a Deus! Senhor, e o dia fogo é porque tem a presença de Deus. Ele falou para mim assim, ó, se não fosse muito longe eu ia te convidar para pregar na minha igreja. Eu falei, pode me chamar que eu vou. Oh, glória! Precisando, não tem problema, eu vou. Porque a palavra de Deus disse para Jeremias assim: onde eu te mandar, tu irás. Aleluia, santo. E eu creio na promessa de muitos anos atrás, da qual Deus tem levantado o profeta e te dizendo para mim assim: eu vou te levar em vários lugares. E a Bíblia diz em Atos 1:8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em Jerusalém, toda a Judéia e até os confins da terra. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. E eu creio que Deus, Ele tem uma palavra para nós aqui nesta noite. Aleluia, Deus. A palavra rima: não preparei esboço nenhum, mas uma coisa eu sei, não subo no púlpito de qualquer maneira. Já orei, já jejuei, já busquei ao monte e falei: Senhor, o Senhor sabe a necessidade da tua igreja. Aleluia. O Senhor sabe que a tua igreja está precisando aqui nesta noite. E eu não fui chamado do para Senhor. ser estrela, eu fui chamado para ser profeta. Porque existe pregadores e profetas. Pregadores, eles querem levar uma mensagem para fazer agenda, para alegrar o coração do povo. Mas o profeta, ele recebe de Deus e entrega para o povo. Seja a palavra, seja boa, ou seja a palavra de exortação, ele fala aquilo que Deus manda. Louvado seja o nome do Senhor. E eu estou aqui nesta noite como profeta de Deus para falar a palavra do Senhor. Glória a Deus. Eu convido-vos a todos, a palavra que Deus colocou no meu coração está escrito no livro de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 e versículo 4. Se vocês gostam de Bíblia, vocês vão ouvir a Bíblia. Santo que é a Deus. palavra de Deus. Oh, Deus, tremendo. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 e versículo 4. Santo É Deus. uma palavra de dois gumes. Por quê? Por que é uma palavra de dois gumes? Porque você tem que ter a interpretação da palavra para depois você ter a aplicação da palavra. E quem não tem a verdadeira interpretação da palavra que o Espírito Santo coloca no seu coração, faz uma má aplicação. Mas quando o Espírito Santo te dá a interpretação da palavra, ele também vai dar a aplicação da palavra segundo o querer e a vontade de Deus. Aleluias. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 e 4. Todos acharam? Amém. Não só eu que não achei. Quem nos diz assim: a santa e poderosa palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 e 4. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Fechei a Bíblia. Santo Deus, aleluias. Não sei qual é o costume da igreja, se puder sentar, a Bíblia que nos declara que o apóstolo São Paulo, escrevendo sua carta ao povo que se encontrava na cidade de Corinto, ele diz
disse assim: andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. O que Paulo quis trazer aqui para nós, para a igreja de Corinto, e serve para nós também nesses últimos dias, que todos quanto aceitamos a Cristo como nosso Salvador, nós estamos engajados em uma batalha espiritual. E se nós estamos em uma batalha espiritual, nós temos um adversário. E para nós vencermos o nosso adversário, nós temos que usar armas espirituais. E Deus ele tem proporcionado para a sua igreja algumas armas espirituais, a qual eu estarei falando aqui nesta noite, para que nós estejamos armados com estas armas, e com estas armas nós vamos vencer o inimigo da nossa alma e nós vamos chegar até os céus. Glória a Deus. A primeira arma que Deus tem colocado à nossa disposição chama-se a palavra de Deus. Lá no livro de aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, está escrito assim: que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que qualquer espada alguma de dois gumes, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, e não há nenhuma criatura que não seja manifesta diante dela. Se você abrir também a vossa Bíblia no Salmo 119, versículo 11, está escrito assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E o outro versículo fala assim: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. A Bíblia Sagrada nos declara que Satanás, ele é um sem vergonha, e a Bíblia diz que ele tentou até o próprio Jesus, o Filho de Deus. E a Bíblia diz que Jesus ali estava no deserto. Satanás viu que ele tinha jejuado 40 dias e 40 noites, e depois teve fome, e ele veio na maior necessidade. Chegou para Jesus e falou assim: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Meu Deus. Mas Jesus venceu a Satanás com a palavra. Ele disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluias. E o profeta Jeremias, ele queria parar de pregar a palavra, mas diz a Bíblia Sagrada que a palavra ardeu dentro dele como fogo, e ele disse: eu ouvi a voz da trombeta e eu não posso me calar. Santo Deus, aleluias. Satanás também mostrando para Jesus o reino deste mundo, ele disse assim: está vindo tudo isto eu te darei, se prostrado me adorares. E Jesus usou a palavra. Está escrito, Satanás, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Aleluias. O diabo usou também a própria palavra. Ele falou para Jesus quando foi no pináculo do templo e disse assim: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. E Jesus falou também, está escrito: Satanás, não tentarás o Senhor. Santo Deus, aleluias. A palavra de Deus é alimento para a nossa alma. Quem sabe você está passando por alguma situação difícil. Pode ser um desemprego, e alguém até vizinho teu fala: olha, você serve a Deus, você busca a Deus, você está na presença de Deus, e essa luta que você passa nunca termina.
Mas no Salmo 23, versículo 1 está escrito assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aleluias. Filipenses capítulo 4, versículo 19 está escrito: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. No Salmo 37, versículo 25 está escrito: eu fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Pode faltar o pão lá na casa de Barack Obama, que é o presidente dos Estados Unidos, mas na tua casa não vai faltar. Aleluias. Outra arma que Deus tem colocado à nossa disposição chama-se fé. A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das coisas que se esperam. No versículo 6 do Hebreus, capítulo 11, está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Se você abrir a vossa Bíblia também lá em Tiago capítulo 1, versículo 4, está escrito: tudo que pedires a Deus, pedi com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar agitada pelo vento, que não sabe nem para onde vem e nem para onde vai. Louvado seja o nome do Senhor. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Ter fé é você acreditar que, como ali nas bordas de Canaã da Galileia, Jesus transformou a água em vinho. Ele quis mostrar para mim e para você que Ele é aquele que traz a existência na sua vida aquilo que não existe. Vou dar um exemplo de fé. O pastor da Coreia do Sul, Bong Yoon-gi, ele estava na igreja, aí ele falou lá que tinha recebido uma mesa, uma cadeira e uma escrivaninha. E aquele novo convertido falou: quando o pastor sair da igreja, eu quero ver essa mesa, essa cadeira e essa escrivaninha. Só que o pastor falou pela fé. E quando acabou o culto, o jovem chegou: pastor, eu quero que o senhor me leve na sua casa para o senhor me mostrar a sua bicicleta, a mesa e escrivaninha. E ele falou: e agora, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? E o Espírito Santo colocou no coração dele: fala para ele assim, quando a mulher está grávida, o que acontece? Ela sabe que daqui a 9 meses vai ter um filho. Então fale para ele que você está grávido da mesa, da escrivaninha, da cadeira, porque pela fé você sabe que Deus ele vai te dar. Louvado seja o nome do Senhor. Esteja grávido da tua bênção, louvado seja Deus, porque aquele que te prometeu ele é fiel. A Bíblia diz lá em Números capítulo 23, versículo 19, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A Bíblia diz lá no livro de São Mateus capítulo 24, versículo 35, passaram os céus, passaram a terra, porém as minhas palavras, ela não passará. A Bíblia diz lá no livro de Jeremias capítulo 1, versículo 7, o que vê Jeremias, eu vejo a vara de amendoeira, viste bem, porque eu venho sobre a minha palavra para cumprir aquilo que Deus prometeu. Ele vai cumprir na tua vida, porque Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele é justo e Ele não pode mentir. Glória a Deus. Glórias a ti, ó Deus. Só que as pessoas hoje querem somente a bênção, não querem compromisso com o abençoador. Deus, lá em Ageu capítulo 2, versículo 8, está escrito: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia, Deus. Lá no livro de São Mateus está escrito assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Deus ele tem tudo para dar para nós, mas o melhor que Ele tem, Ele nos deu, que é a salvação da nossa alma. Certa vez Jesus estava pregando lá quando Ele multiplicou os pães e os peixes. 20 minutos. Quando Jesus vinha de longe, a multidão viu Jesus e falou assim: onde é que tu estava, mestre? Aí Jesus falou assim: ah, vocês estão me procurando porque vocês comeram
pela comida e vos saciastes, mas trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. A multidão estava procurando Jesus porque queria a bênção, mas quando Jesus estava pregando o Evangelho, quando ele estava exortando, a Bíblia diz que quando ele estava pregando um sermão duro, diz que todos se afastaram, ficou somente Pedro, e Pedro falou assim, Jesus falou, e aí tu, Pedro, você não quer ir embora também não, Pedro? E Pedro respondeu dizendo, para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Aleluias. Fé, tenha fé.